abril de 2020, a Fundação Oswaldo Cruz lançou uma chamada pública para financiar projetos de ações emergenciais para o enfrentamento ao Covid-19. Recursos de doações de empresas, instituições e pessoas físicas foram redirecionados para 145 projetos, resultando na distribuição de um montante de 4,5 milhões de reais. O bate-papo inicia hoje uma série de 5 programas para apresentar 10 desses projetos selecionados. Hoje você vai conhecer como os projetos Guelé-10, Instituto da Mulher Negra e o Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI estão enfrentando a pandemia e qual a importância dessa chamada pública para esse enfrentamento. Nossa primeira convidada é Maria Silvia, presidenta do Instituto Guelé-10. Seja bem-vinda, Maria Silvia. Queria começar, o Guelé-10 nasceu em 88, no mesmo ano da nossa Constituição Cidadã, e assim como a Constituição, é resultado de muita luta, né? A luta não começa quando surge o Instituto, pelo contrário, ela já vem de séculos. E as mulheres negras sempre foram pioneiras nessa luta, muitas vezes invisibilizadas, a grande maioria dessas mulheres anônimas, muitas a gente felizmente conhece, reconhece, outras estão tendo tardiamente a visibilidade que merecem. Eu queria começar ouvindo um pouco sobre isso, sobre a importância da mulher negra na construção da história desse país, para a gente entender como que surge o Instituto Guelé-10. Bom, eu posso dizer que as mulheres negras estão sempre na vanguarda da história, né? Nós vimos de um processo de luta e resistência contra a escravidão, não é? De quase 400 anos no Brasil, e no pós-abolição, aí, nesses 132 anos, nós vimos construindo processos de emancipação para a população negra de uma forma geral e para a promoção e valorização das mulheres negras na sociedade, e aí eu já entro, não é, na atuação de Guelé-10, porque a promoção e a valorização das mulheres negras é o nosso projeto político, é a nossa missão institucional. O Guelé-10 nasce em abril de 1988, como você mesmo colocou aqui, por conta dessa luta das mulheres negras de serem ouvidas, não é, e visibilizadas tanto na luta das mulheres, né, do feminismo hegemônico, como a gente costuma dizer, o feminismo branco, quanto no movimento negro, né? E Sueli Carneiro, para citar uma das nossas referências, ela costuma dizer que ela tem uma fala de quando a luta, né, por igualdade de gênero avança, quem lucra, quem ganha com esse avanço são as mulheres brancas. Quando a luta por emancipação contra o racismo avança, quem se beneficia são os homens negros. Então, na fala de Sueli, que eu concordo plenamente, a mulher negra vive um confinamento, uma asfixia social, né? Porque ela está sempre na base da pirâmide e ela está sempre relegada nesse processo de emancipação, de liberação, enfim, de autonomia das mulheres brancas e contra o racismo para os homens negros. É aí que surge a luta de Guelé-10. E aí você mencionou Sueli Carneiro, que completa 70 anos esse ano. Então, exatamente, completou 70 anos. Toda a nossa admiração aqui por essa grande pensadora, essa intelectual brilhante, que abre caminhos para todos e todas nós, né? Falando do Instituto Guelé-10, a partir dessa premissa de que, mesmo com essa luta histórica, as mulheres negras ainda sofrem esse duplo estigma causado pelo machismo e pelo racismo, qual o foco principal? Como é que o Instituto, antes da gente entrar na questão específica do combate à pandemia, o Instituto tem várias frentes de atuação, só para a gente ter uma ideia geral de como ele funciona. Tá, nós estruturamos a nossa atuação num programa de direitos humanos. E nesse programa, nós trabalhamos com educação, o projeto Promotoras Legais Populares, comunicação, o portal,
já tivemos um programa de saúde que hoje nós fazemos em parceria com outras organizações, como, por exemplo, essa atuação e esse projeto que nós temos hoje com o Fiocruz, que não deixa de ser, não é, uma proposta dessas ações emergenciais de estar atuando nesse momento de crise pandêmica, né? Pesquisas em mercado de trabalho, enfim. Mas para falar especificamente deste projeto que submetemos aqui à Fiocruz, nós temos uma formação, uma capacitação para mulheres que nós fazemos nas periferias de São Paulo, né? Para instrumentalizar, para dar capacitação para que essas mulheres possam atuar no enfrentamento às diversas formas de violência que a população negra, mas especificamente as mulheres negras, sofrem na sociedade brasileira. Então, só para exemplificar, uma das matérias, vamos dizer assim, que a gente oferece nesse curso gratuito, que não exige nenhuma formação da mulher, para a gente não importa se ela não sabe ler, inclusive, o importante é que essa mulher tenha disposição para ouvir, né, o que a gente tem para dizer, e nós temos casos muito bonitos que depois eu volto a falar, e essa mulher vai formar uma espécie de liderança na comunidade onde ela atua, porque ela conhece a comunidade e vai auxiliar outras mulheres a se proteger, a entender o que é a violência, tanto a violência doméstica como outras formas de violência que impactam a vida das mulheres negras. Porque aí a gente faz uma relação com o que a gente estava falando antes, né? Por todas essas violências causadas pelo racismo, pelo machismo, muitas vezes pode parecer imperceptível algum ato violento, pode parecer até naturalizado. Então, exatamente. Por isso eu acho que é tão importante essa formação, para que se possa conversar sobre, e aí de mulher para mulher, que se reconhecem e que conhecem aquele entorno, né? Comparando com os agentes comunitários de saúde, a importância de ter alguém do local que possa ter rapidamente uma empatia, uma relação de confiança, né? Exatamente. E o que nós buscamos neste projeto que nós chamamos de PLPs em Ação, que nós destacamos 6 promotoras legais populares, cada uma de uma região da cidade, é exatamente isso, que elas, atuando nesta crise pandêmica, elas acionem as redes que elas conhecem, tanto da área de saúde, quanto da área de educação, enfim, as organizações comunitárias, né? E elas possam ajudar as mulheres nas comunidades a enfrentar esse processo tão violento que é o que nós estamos vivendo hoje desta pandemia, né? Do coronavírus. Então, nós criamos aqui um roteirinho de perguntas muito simples para que elas pudessem conversar com essas mulheres nas periferias por telefone, as que têm condições, né, e que não estão no grupo de risco, saem, porque tem que distribuir cesta básica, tem que distribuir kits de higiene, né? Então, elas saem e aí elas conseguem detectar as maiores urgências dessas mulheres neste momento. E, como nós costumamos dizer, nós treinamos as PLPs para que elas tenham uma escuta qualificada, não é? Para perceber se essa mulher está numa situação de violência ou, não é? Se ela tem alguma dúvida, se ela tem alguma... Muitas vezes, essa mulher não se reconhece nessa situação de violência. Ela fala, né, que o marido deu um empurrão, né, que o marido gritou, né, porque o feijão não estava a contento, não é? E ela não percebe isso como uma violência, né?
a maioria das pessoas, elas só percebem que sofreram violência quando elas estão machucadas, quando elas levaram um tapa e aquilo ficou roxo, que fez alguma lesão, mas a violência ela começa muito antes disso, né? Então é isso que a gente tenta descobrir, né? Nessas dinâmicas da vida cotidiana nessas mulheres. Você falou que ia contar um caso para gente? Conta. Tá. Nós alguns anos atrás, bastante tempo atrás, nós tínhamos uma mulher que ela não sabia ler nem escrever, né? Mas ela participou do curso muito ativamente, muito atenta, sempre perguntando muito. E aí, num determinado momento da vida dela, o marido foi buscar a aposentadoria, não é? E a partir do que ela aprendeu e ouviu no curso, porque no curso nós damos noções básicas em várias áreas do direito, né? Você não precisa ser um bacharel em direito para entender quais são os seus direitos enquanto cidadão, né? Num determinado momento, depois do curso, ela nos procurou para dizer que ela conseguiu a aposentadoria para o marido, porque ela tinha participado do curso, ela tinha entendido o curso com noções básicas de direito previdenciário, e ela tinha se dirigido com o marido ao INSS para fazer, né, pedir o benefício previdenciário, e deu tudo certo. Então, é uma das histórias, né, que deixa a gente muito feliz. Por isso eu falei que não é necessário você ter nenhum tipo de letramento formal, né? Basta a vontade da mulher de aprender, de escutar, né? Para que ela possa exercer plenamente a cidadania dela. E isso a gente tem a partir do momento que as pessoas entendem, não é, os seus direitos enquanto cidadão, enfim, pagador de impostos, porque não é porque é pobre que não paga imposto, muito ao contrário, né? A gente sabe como isso funciona. É isso. Para a gente terminar, que eu acho que sintetiza de alguma forma, né? Porque você falou do empoderamento, você falou da formação de redes, né? E isso tudo é muito feminino e é muito feminino negro. Né? É importante a gente lembrar disso que vem a partir das ancestrais e que acaba sendo colocado em prática no cotidiano da mulher negra. Só para a gente entender o que significa Gueledés. Bom, Gueledés é uma palavra iorubá, né? Que designa uma sociedade secreta de mulheres, como uma sociedade religiosa, vamos dizer assim, só de mulheres negras, para as quais os homens, na tradição iorubá, prestam culto, porque são mulheres poderosas, não é? Então, o nome Gueledés significa exatamente isso para nós. Nós somos um grupo de mulheres negras. Eu não estava na fundação, eu entrei depois, mas somos um grupo de mulheres negras que fundou o Gueledés e uma organização feminista negra que é dirigida por mulheres negras, né? As decisões do Gueledés, a diretoria do Gueledés, o conselho do Gueledés é formado por mulheres negras. E é isso. À medida que você vai falando, eu vou lembrando de Conceição Evaristo, que fala da escrevivência, que também é uma escrita que tem gênero e tem raça, né? E como é importante a gente, nós brancos, começarmos a perceber esse universo que é constituinte, que é poderoso e que esse nosso olhar eurocêntrico muitas vezes acaba ignorando, invisibilizando, o que nos faz agentes dessa violência cotidiana. Por isso, Exato. Parabéns pelo trabalho do Instituto. Longa vida Gueledés, e parabéns também por essa iniciativa junto à Fiocruz de criar essas ações para diminuir um pouco o grande sofrimento do país em relação ao coronavírus e à Covid. Maria Silvia, obrigado pela presença aqui conosco hoje. E o Bate-Papo na Saúde vai fazer um breve intervalo. No próximo bloco, mais um selecionado na chamada pública da Fiocruz para o enfrentamento do Covid-19, o Grupo Arco-Íris. Não sai daí, a gente volta já.
Bate-Papo na Saúde está de volta, falando sobre a chamada pública da Fiocruz para o enfrentamento do Covid-19. Nesse bloco, nosso convidado é Cláudio Nascimento, coordenador executivo do Grupo Arco-Íris. Seja bem-vindo, Cláudio. Queria começar falando sobre o grupo que existe desde 1993. É uma luta antiga, uma luta contra o preconceito, uma luta a favor da cidadania. E eu queria que você nos ajudasse, a quem porventura ainda não conhece, a saber um pouco mais sobre a trajetória do grupo. Obrigado, Renato. Obrigado ao Canal Saúde por esse espaço. O Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI, ele foi fundado em maio de 93, então é um taurino, né, como o próprio Renato falou outro dia. O grupo, então, ele trabalha no tema da qualidade de vida da população LGBT há muitos anos, fez 27 anos, e ele tem ações tanto na sede quanto também ações em territórios, e ele é conhecido muito por realizar a primeira parada LGBTI do Brasil, que é a parada do Orgulho LGBT de Copacabana, né? Que leva 1 milhão e 200 mil pessoas todos os anos à praia. Mas, além disso, o grupo tem um trabalho muito forte no campo da saúde e prevenção, né, ao HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Tem uma grande parceria, inclusive, com a Fiocruz no campo das políticas de prevenção em HIV, como o PrEP, PEP e diversas outras ações. Nós temos em nossa sede serviços como teste rápido para HIV, fomos a primeira ONG do Brasil a ter teste rápido para HIV há 12 anos atrás. Temos apoio psicológico para a comunidade, temos um serviço de apoio jurídico e social para a comunidade em busca também de seus direitos, encontros de convivência, autoestima e sexualidade, todas as sextas-feiras tínhamos, né? Agora com Covid a gente remodelou essas atividades, mas tínhamos essas atividades presenciais toda semana, atividades de aconselhamento também em HIV e outras doenças também no Arco-Íris, atividades de capacitação profissional para pessoas LGBTIs, pessoas trans, especialmente, uma série de ações focada também na defesa das políticas públicas, controle social, monitoramento. A gente participa de vários conselhos de direitos no Rio de Janeiro, né? Então, assim, uma atuação muito ampla no campo da defesa da cidadania e dos direitos da comunidade LGBTI carioca e brasileira. Aí falando já um pouco da questão da pandemia do coronavírus, dessa chamada pública da Fiocruz, das ações que a partir de então puderam ser feitas ou puderam ser melhoradas, né? Porque muita coisa já vinha sendo feita. Como é que a gente pode entender? Você falou especialmente as pessoas trans num determinado momento. A gente pode e deve falar sobre essa vulnerabilidade das pessoas trans ao longo do tempo nessa sociedade, infelizmente ainda conservadora, e especialmente nesse momento de pandemia? Então, Renato, eu acho que é importante, então, primeiro localizar a campanha e falar especificamente dessa população. Em março, logo que veio a informação que estava já eclodindo nos Estados Unidos, que a crise na China já estava no seu pico, né? E aqui a gente no Arco-Íris, desde fevereiro, já vinha conversando sobre a questão e vendo o que a gente precisava fazer. Então, logo que veio a discussão de isolamento social no Brasil, no Rio de Janeiro, o Arco-Íris já vinha conversando com sua equipe e com voluntários o que fazer. A gente, então, no final de março, a gente lançou uma campanha chamada LGBTI versus Corona, a nossa bandeira nos une, feita inclusive por um grupo pelo publicitário Bruno Bertani, fez gratuitamente para a gente. Ele estava muito mexido com isso, e também uma empresa de comunicação, a Target, que fez toda a parte de conteúdo sem cobrar nada para a gente, para dar alguma contribuição. Naquele momento a gente viu que a questão do Covid não passava apenas pela questão da informação. Claro que estrategicamente a questão da informação era fundamental, levando-se em consideração que há uma tentativa de negacionismo desde o início, quando a epidemia chega no Brasil. Então,